Bom dia, muito bom dia, como vão vocês? Bom dia, tudo certo, mulherada? Vem, Gaia, vem, vem, vem dar bom dia, venha dar bom dia, neném. Como vocês estão? Bom dia. Ups, um nudes logo cedo, hein, gente? Gaia, nudes logo cedo. Vocês estão bem? Vamos chegando. Sentiram minha falta na sexta-feira? Sentiram falta da live na sexta? Muito bom dia, bom dia, bom dia. Amélia, você não sabe. Amélia da Lanora, melhor psiquiatra que eu já conheci na minha vida. Meu amor, 5h45 da manhã, estamos fazendo isso há 3 meses. Você me conhece, acredite se quiser. Que bom que você tá aqui, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, vamos começar. Abstinência. Vocês estão maluca mesmo. Então vamos começar, né? Cá estamos novamente, depois de um fim de semana muito gostoso na minha terra, minha quase terra natal, porque para quem não sabe, eu tenho saudade de você sempre, de verdade, das nossas trocas, de poder falar sobre os nossos pacientes com a psiquiatra mais humana e mais competente que eu conheço real, você sabe? Você sabe disso. Eu estive em Curitiba, passando rápido o fim de semana, né? E vocês acompanharam os stories. Ontem coloquei uma caixinha de perguntas lá que deu uma bombada, né? Porque eu tava falando sobre espelhamento, eu tava falando sobre as pessoas que estão perto da gente e nos trazem recados sobre nós, né? E aí deu uma bombada na caixinha, que eu acho que vocês se interessaram muito pelo tema e eu compreendi que muitas pessoas não têm a mínima ideia do que significa espelhamento. Que as pessoas entendem de uma maneira muito, muito distorcida, muito senso comum, a questão do espelhamento. Então, se você estava ontem na live e se você tem uma pergunta específica, né? Se algo te gerou uma dúvida, você pode perguntar agora, tá? Quero falar um pouquinho sobre isso. Eu recebi algumas perguntas que demonstram essa falta de entendimento sobre o assunto. E quando uma pessoa não tem entendimento sobre a questão do espelhamento, ela fica manca emocionalmente, tá? Esse é um entendimento extremamente necessário para quem se interessa pelas questões emocionais, para quem quer se transformar numa pessoa mais resolvida emocionalmente e para quem quer parar de terceirizar a responsabilidade. Ficar falando mal daquela pessoa com a qual você interagiu, ficar falando mal daquele parceiro que você teve, ficar falando mal dos vínculos que você manteve por tanto tempo sem compreender a sua participação dentro daquela relação. Tá? Então, o espelhamento ele não é óbvio numa medida como alguém me mandou uma mensagem ali dizendo assim: Ana, quer dizer que se eu me envolvo com pessoas egoístas, com pessoas irresponsáveis afetivas, se eu me envolvo com narcisistas ou, né? Vamos fazer um adendo aqui. Narcisismo, não sei se a Amélia ainda está na live, minha psiquiatra preferida, mas narcisismo não é de fácil identificação. Tudo agora, essa banalização da doença mental é algo assustador, né? Tudo é déficit de atenção, uma época era transtorno obsessivo compulsivo, tudo era transtorno obsessivo compulsivo. Tanto que a gente usa brincando, fulano tem toque. Os transtornos mentais são coisa séria, gente. Então, tudo é déficit de atenção hoje ou narcisismo, sociopatia. É muito difícil identificar narcisismo e sociopatia. São transtornos, tá? São transtornos de personalidade. A maior parte das pessoas só é egoísta mesmo, displicente emocional, só é irresponsável afetiva, tá? Então, tomem muito cuidado para vocês ficarem diagnosticando, vocês leiam um livro e diagnosticam pessoas, não é assim. É uma roleta para diagnosticar alguém.
psiquiatras diagnosticam transtornos, certo? Então, tomem muito cuidado com isso. Mas se você se envolve com pessoas displicentes emocionais, se você se envolve com irresponsáveis afetivos, isso demonstra, sim, uma irresponsabilidade sua. Não quer dizer que você tenha os mesmos transtornos, mas como se faz o parzinho? O parzinho se faz da seguinte maneira. Ou você é uma pessoa permissiva, né? Então, você se engana para ter companhia, você se trai para ter companhia, aí vem uma pessoa que faz esse mesmo movimento para mostrar para você como você lida com você mesma, certo? Esse é um ponto do espelhamento, né? Então, veja lá, você, pessoa displicente emocional consigo mesma, irresponsável afetiva com você mesma, porque você se envolve em relações que não te fazem bem, pessoas que não te tratam como deveriam. Então, obviamente, você vai fazer espelhamento com algo que tem dentro de você. Se você experimenta o desamor dentro, você vai só viver a partir daquilo que você conhece. Você vai reconhecer fora o desamor, você vai puxar para perto do desamor a nível inconsciente. Não é que você vai pensar assim, agora vou me envolver com essa pessoa para carimbar o selo de desamor que eu tenho dentro de mim. Óbvio que não. É uma busca inconsciente. Você acaba se envolvendo com as pessoas que são familiares para você, porque o inconsciente se move por familiaridade. Então, gente, não é tão simples quanto parece. Então, vocês que se interessam pelo assunto, que ainda não têm um trabalho de autoconhecimento, vocês ainda que não estão envolvidas, que não estão numa mentoria, que não estão dentro da CAD, que não estão tendo semanalmente uma experiência de varredura interna, de investigação da sua própria história, que é um dos pilares da Mulher CAD, quais são os nossos pilares? Quem está aqui e pode escrever quais são nossos pilares, por favor. Então, um desses pilares é a investigação da nossa própria história. Não tem como você mudar os seus relacionamentos se você não entende o que tem que mudar em você, né? Outra pergunta que eu recebi foi: Ana, mas o autoconhecimento não nos traz a capacidade de perceber melhor o outro e aí a gente se tornar mais vigilante com quem a gente vai se relacionar? Veja, você tá praticando o autoconhecimento, que auto vem sobre você, e você tá querendo identificar o outro. Você tá vivendo o autoconhecimento para barganhar, para descobrir. O que eu respondi para a pessoa? Deixa para os psicólogos essa parte. Se concentre no teu autoconhecimento, que auto é sobre si, autoexplicativo. Autoexplicativo já explicou? É uma coisa em si, tá? Deixa para os psicólogos traduzirem as pessoas quando elas querem ser traduzidas e cuida você de você. O autoconhecimento não é para você entender melhor o outro, é para você entender melhor você. E se você entende melhor você entende por que você tá com aquele outro, né? Então, o problema é esse, né? As pessoas são menos interessadas em conhecer a si mesmas, elas são mais interessadas em fazer uma capa bonita para impressionar os outros do que investir em conhecer a si mesma para sair das furadas relacionais ou para se mover em relação às furadas relacionais. Eu observo, né, o comportamento de muitas pessoas enredadas em ciclos repetitivos de relações, né? Nós nos enredamos em ciclos repetitivos, inclusive às vezes com a mesma pessoa, vivendo relacionamentos extremamente conflituosos, sem conseguir sair ou saindo por um breve período de tempo, voltando para aquilo por dependência emocional, né? Mas aí a pessoa não compreende a questão do espelhamento, né? Aí a pessoa não sabe por que ela se coloca naquela situação. Ela não conhece os processos do inconsciente. Então, assim, é uma cegueira em relação a diretrizes básicas para quem quer viver boas relações. Então, você que quer viver boas relações... Amélia, eu tô certa ou não tô? Que nem tudo é psicopatia, nem tudo é narcisismo. Ajuda, minha amiga. Então, você que quer ter boas relações, você precisa entender sobre qual a sua ressonância, sobre por que sempre vem para você um pacotinho relacional daquela mesma maneira, com aquele mesmo conflito. Pois é, né? Então, assim,
Quanto tempo você passa stalkeando alguém, ou você passa no celular procurando ver a história do seu ex, se ele já tá com alguém, se ele já se apaixonou, por onde ele anda, como é que ele tem se comportado, se ele emagreceu, se ele engordou, e você não presta atenção em como você tem se alimentado, e você não treina os dias certos que você tem que treinar, e você não tá no seu processo de autoconhecimento querendo olhar realmente para aquilo que é doente em você, para que você pare de trazer pessoas doentes para perto, né? Então, quantas vezes você se reúne com outras pessoas e você se senta para falar mal de situações que você viveu ou de pessoas com as quais você vinculou, né? Então, é um chamado, né? Para que... Ontem na caixinha de perguntas, assim, veio muita coisa, as pessoas falando muitas coisas. Eu vi a necessidade de informação sobre isso. Eu fiquei um pouco chocada com como as pessoas ali que me mandaram mensagem não têm a mínima ideia do que isso significa. E isso pra mim é assim, o que todas vocês que não têm a mínima ideia sobre isso, no que vocês estavam até hoje investindo? Sabe, se faça essa pergunta. No que você está investindo hoje que você sabe sobre tantas outras coisas, eu tenho certeza, e você não sabe sobre esses aspectos da psicodinâmica, né? Das coisas do seu emocional, desse mundo interno, de como funcionam essas trocas relacionais, né? Por que isso não te interessou até hoje? Pensa nisso. Por que você não considerou estar dentro de um grupo de mulheres estudando toda semana? Por exemplo, hoje eu tenho mentoria com as mulheres, tira dúvidas sobre arrogância. A gente teve uma aula maravilhosa semana passada na comunidade CAD. Se você se interessa em fazer parte da comunidade CAD, você escreve CAD no meu direct e minha equipe vai entrar em contato com você. Mas assim, aonde está você em 2024, onde você reclama das relações fluidas, da falta de comprometimento e você não está estudando princípios básicos internos para você descobrir qual é a sua participação nisso? Isso me assusta mais do que ficar pensando enquanto as pessoas estão displicentes ou enquanto... Isso me assusta muito mais que as suas reclamações, né? Quando eu escuto alguém falando de uma outra pessoa, eu estou prestando atenção naquela pessoa que está falando, não na pessoa que é falada. Pensando, cara, essa pessoa, por que essa pessoa não se interessou em descobrir coisas sobre ela ainda? Por que essa pessoa investe, gasta dinheiro? Porque o fato é assim, gente, a gente gasta dinheiro, a gente compra coisas. Nós vamos botar nosso dinheiro em algum lugar. Isso é um fato, tá? Todo mundo. Você vai botar. Você vai parcelar alguma coisa? Você vai botar seu dinheiro em algum lugar? Então, a minha questão é assim, aonde você tem botado? No que você tem investido? O que é importante para você? Quais são as suas prioridades? O ano tá acabando. 2024 está acabando. As suas relações se transformaram? Você está vivendo um novo espelhamento? Ou melhor, você está conseguindo fechar ciclos que são muito disfuncionais e que vêm se arrastando há anos na sua vida? Autoconhecimento precisa de coragem. Precisa. E muitas vezes essa coragem só vem numa indignação nossa. Quando a gente se olha e fala assim, eu não acredito que eu ainda tô aqui. Ou eu não acredito que eu vou viver isso de novo. Eu acho que a gente só muda por uma indignação. Olha, eu tô indignada. Em vez de se indignar com o outro, quando a gente muda esse holofote para nós e percebe como a gente tem tocado a vida de maneira disfuncional, ou você larga a toalha total e vive uma paralisação, ou você vive uma indignação que precisa servir de mola propulsora pro problema, de mola propulsora para você começar a resolver o seu problema, que nunca é sobre o outro. Ah, mas as pessoas deveriam ter mais inteligência emocional. Mas as pessoas deveriam ser mais responsáveis, afetivas. Deveriam, todos nós, inclusive você. Quando você diz que não tem ninguém que preste no mundo, você está sendo arrogante, porque você está partindo de uma premissa que só você é, ou você também não presta. Quando você diz que todo mundo precisa
aprender alguma coisa. As pessoas precisam, blá, blá, blá. E você não se põe, você não fala, nós, você tá arrogante também. Tive uma virada de chave olhando para como eu estava me sentindo diante das relações que eu mereço. Que ótimo, fico muito feliz. Porque essas viradas de chave, elas não são a solução, tá? As viradas de chave, insights, são o primeiro passo para uma mudança de comportamento. Diante desse insight, você tem uma possibilidade de praticar uma ação que vai começar a transformar a sua vida. Vidas são transformadas através de ações, né? Direções definem destinos. Direções que nós escolhemos. DDD. Direções definem destinos. Tá? Então, enquanto você ainda tá aí falando mal do seu ex, enquanto você tá ainda aí se vitimizando ou se culpando, ai meu Deus, por que eu fui tão burra? Por que eu fiquei ali? Por que a pessoa se comporta assim? Enquanto você faz esse movimento, você perde a oportunidade de pensar, peraí, diante desse cenário que eu tô vivendo, por que eu tô aqui? Por que é que eu estou dentro de uma relação falida? O que é que eu estou espelhando sobre mim nessa relação capenga, onde eu me machuco, onde eu sou a salvadora, onde eu sou dependente, onde eu recebo pouco? Por que as pessoas ficam nesse tipo de relação? Primeiro ponto, medo da solidão. O que é uma armadilha da mente, porque você já tá sozinha. E o pior tipo de solidão é dentro de uma relação. A solidão acompanhada é o pior tipo de solidão. Porque existe uma dupla mensagem, mas tem alguém aqui. Eu estou aqui com alguém, mas eu não tenho. E aí eu não tenho todas as outras possibilidades de estar livre. Porque eu estou vinculada a alguém, vivendo uma solidão implícita, com todos os meus medos latejando dentro de mim, experimentando algum conforto carente num vínculo frouxo, simplesmente porque eu tenho medo de dar um passo. Isso, Nayara. Isso mesmo. Por isso que a Amélia disse aqui. É necessário coragem. E pode ser que você faça terapia há 20 anos, tá? Se você não age, de nada adianta a sua terapia. Não adianta você falar que você faz terapia há 20 anos. Se você não se move lá dentro. Se você está cronificada numa fala, numa coisa teórica incessante sobre o seu processo. Mas você não muda. Você não quebra padrões. Você não se coloca na experiência, você não vive seus medos em cada poro da sua pele. E aí você fica murchando e morrendo dentro de relações ruins para você. E ainda assim não é aquele outro que está destruindo você. Mas é o que aquele outro espelha sobre si, sobre você. Então a Bárbara está dizendo, a minha virada de chave me motivou a fazer a nossa mentoria, ou seja, ela teve um insight e diante de um insight ela teve uma ação e dentro dessa ação ela está vivendo uma mudança, porque ela está vivendo uma mudança, ela chega nas mentorias e diz, Ana, tal coisa, eu consegui me sentir completamente diferente e agir completamente diferente, e não é numa ideia que a gente muda a vida. Direções definem destinos, eu entendo, compreendo, ajo, traço um plano, coloco no meu GPS e me movo. Não adianta você entrar no seu carro, colocar o endereço no GPS e ficar com o carro parado. O que vai acontecer? Nada. Você sabe como ir, mas você não vai. O que adianta você saber como ir se você não está disposta a se mover até lá? Ah, eu sei como chegar. Ah, e aí? Mas eu não fui. Né? Por medo.
medo. Medo da opinião da sociedade, medo de uma solidão que na verdade você já vive ela, não sei o que... Não. Medo do desconhecido, medo de simplesmente viver uma nova vida que vai ser bem desconfortável, sim, porque o novo ele é desconfortável, mas que é onde você vai poder viver na prática a tal liberdade emocional. Para as suas relações mudarem, ou você muda a si mesma e as perspectivas que você tem ali dentro, e você começa a aceitar aqueles padrões que existem, que de repente quem tem que se transformar é você, porque de repente sua relação nem é tão ruim, é você que é muito crica, você tem que descobrir isso no seu processo terapêutico. Ou você tem que decidir que a sua relação ela é insustentável e se mover para fora dela. Agora, você ficar falando mal de uma pessoa, isso também é traição. Você está num vínculo que você não suporta, usando aquela pessoa como seu esconderijo emocional, porque você tem medo de se mover, porque você tem medo de... que você não sabe o que fazer consigo mesma. Olha, as maiores quebras que eu já fiz na minha vida, para minha mudança de vida, para viver hoje a vida que eu acredito, que eu quis e que eu amo, apesar de todos os desafios que eu vivo atualmente, porque toda pessoa vive desafios, eu amo a vida que eu construí para mim. Para isso, foi necessário muitas e muitas quebras. Em todas as quebras, eu quase morri de medo. Quase morri de medo. De verdade. Mas não morri, tô aqui. Por quê? Porque quando você começa a viver e experienciar, você vê que você não morre. Ninguém morre de véspera. Né? E cada uma dessas situações, tenho certeza, era Deus me preparando para que eu pudesse estar aqui com você, te dizendo, viu? É possível. Pode acontecer, você pode conseguir, basta você querer, basta você se indignar com viver sempre a mesma coisa, né? Mas aí começa a segundona, você tá desanimada, porque aquilo tá do mesmo jeito, nada muda, né, Gaia? Mas você não muda, né? Carentona, ficou um dia sozinha, tá... Meu Deus, como tá carente. Quando a gente gosta da pessoa, não é fácil se afastar, é preciso ter coragem. Estou tendo. Só se concentre nessa frase, estou tendo, porque quando a gente gosta é difícil, porque é coragem, isso aí, chover no molhado. Agora, eu tenho que fazer. Que é difícil, a gente sabe, mas assim, quem disse que seria fácil? Viver não é fácil, gente. Viver tem momentos maravilhosos e é uma experiência apaixonante. E ainda assim assustadora, e ainda assim desafiadora, e ainda assim demanda de nós muita envergadura emocional. Então, a fragilidade nossa tem que servir para a gente se conectar com a nossa sensibilidade e com a nossa intuição. Nossa fragilidade não pode servir para a gente paralisar. Ela tem que servir para que a gente se conecte com aquilo que é necessário para nossa alma. Porque quando a gente fica frágil, quebra é por onde pode entrar e sair luz. Então, a fragilidade não é para você se paralisar nela. É para você agir através dela. E criar algo através dela. Então, essa live hoje é um recado para você que tá parada naquilo que você sabe que você já deveria ter se movido. Em frente a si mesma. Quando você tá aí dentro de relações falidas que te machucam, que são ásperas, que são escassas, que são tristes, de duas uma. Ou você não sabe transformar a sua relação e a pessoa que tá com você gostaria muito de fazer isso e você não dá a oportunidade. Porque você tá escassa, você tá seca, não sei qual a tua história. Ou você já tentou de tudo e já tentou sozinha e eu não sei ainda o que você tá fazendo aí dentro. E como que eu vou descobrir, Ana? Só através de um processo de autoconhecimento. Só através de você estar levando a sua história para a avaliação. Não adianta ler livro. Ah, consigo resolver lendo o livro? Não. Consigo resolver vindo nessa live? No máximo vai acontecer você ter um insight. Mas
criar uma estratégia, um plano de ação para sua mudança é só dentro de uma mentoria, é só dentro de um processo de análise, tá? Agora, só você ficar falando na sua análise para sempre, o resto da vida sobre a questão, né? Só colocar o GPS no telefone e não mexer o carro, adianta nada. Ah, eu já sei o endereço e eu sei o percurso, mas eu não vou fazer o percurso. Você não chega no destino. Direções definem destinos. Tem a direção. Vai se mover? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Ah, eu tô velha. Ano que vem você vai estar mais velha. Daqui 5 anos você vai estar mais velha. E aí? Ou você acha que você vai rejuvenescer sentado esperando? Não, né? Você não vai, nem eu. Então, nós precisamos nos transformar, né? Nós precisamos de ação. É assim que as coisas vão mudar na nossa vida, agindo. Lembra que eu digo para vocês, muito mais importante do que estar pronta é estar disponível e disposta. Até porque estar pronta, o que significa estar pronta? Quando é que nós vamos estar pronta? Nem sei o que isso significa. Quando eu tive filhos, eu fiz todos os cursinhos que você imagina. Com aquelas bonecas que enfia a teta na boca e troca fralda e pega assim, faz assim, faz assim. E li tudo que vocês imaginarem, tá? E eu achei que eu tinha me preparado. E daí a minha primeira filha nasceu e eu entendi que não teria como eu ter me preparado antes, que eu teria que me preparar durante. E todas as outras situações da minha vida que eu tentei me preparar antes eram só construtos mentais. Eu só entendi através da minha disponibilidade e da minha disposição que eu iria me preparar durante o trajeto. Está preparada para colocar o endereço ali e ver quanto tempo dá, qual o melhor percurso que o Waze está mandando você ir, quanto tempo vai durar, mais ou menos? Aham, isso sim. Mas você está disposta a começar esse caminho e aí ver, será que vai ter um acidente no meio do caminho? Será que o tráfego vai ficar difícil, você vai ficar meia hora mais parada no trânsito? Será que o Waze vai desviar esse caminho? Será que o caminho vai mudar? Aí você precisa estar disponível e disposta para guiar o carro no percurso. E aí essa pergunta que você precisa se fazer, né? Uma coisa que também atrapalha é o lado financeiro. Muitas coisas atrapalham. O processo de mudança tem muitos entraves e muitos desafios. E, né? E vai ter que fazer, vai ter que resolver, vai ter que mudar de emprego, vai ter que trabalhar mais, vai ter que começar a pegar um headhunter para mudar de trabalho, vai ter que mandar um monte de currículo, vai ter que chamar uma amiga, vai falar, viu, socorro, eu preciso mudar de vida. Várias coisas atrapalham. E essa fala não é uma fala enriquecedora. Uma coisa que também atrapalha é o lado financeiro. Tá aí? Qual a finalização da sua frase, a sua narrativa? Como que você vai fazer isso em uma narrativa positiva para você? Uma coisa que também atrapalha é o lado financeiro, não é nem uma afirmação, não tem uma continuação, não tem uma finalização. Uma coisa que também atrapalha é o lado financeiro, mas estou decidida a restaurar a minha dignidade relacional e emocional, apesar de qualquer dificuldade que me apareça. Se você não tem esse slogan e esse pensamento, você só vai colocar o endereço e vai dormir dentro do carro com o endereço colocado, vai acabar a bateria do celular e você não moveu o seu carro. E aí a sua direção vai apontar para um destino que é o mesmo de hoje. Gostaria de ter palavras mais doces, com um pouquinho mais de açúcar, sucralose, para o seu café da manhã, mas eu não tenho. É seco sem açúcar. Para mim, na minha vida, é a mesma coisa, na sua é a mesma coisa. O que você precisa fazer aí é o que eu preciso fazer aqui. Eu tenho feito, você tem feito? Eu vou dizer pra você, dói. Eu vou dizer pra você, desconforta. Vou dizer pra você, remexe os sentimentos. Mas eu não paro o meu carro. Se parar é pra tomar um cafezinho.
Se parar é pra mandar uma mensagem, respirar, ir ao banheiro. Mas eu sigo o destino, e você? Coragem pra fazer o percurso. É tudo que você precisa. Tá bom? Então essa foi a live de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. E eu espero que realmente você leve isso para um lugar de ação. Não se faz vida de palavra. Se faz vida de concreto. Concreto se faz com atitude. O resto todo é abstrato. Bom dia para vocês. Um beijo e até amanhã.